É assim que eu quero ser lembrado daqui a 30 anos. Não quero ser lembrado como o Ivanilson, CEO da Pulmangol, mas ser lembrado pelas pessoas que eu ajudei a crescer enquanto fui CEO da Pulmangol. Porque eu acho que quando nós ajudamos realmente alguém a mudar de vida, isso dura para sempre. Eu estava olhando, né, o LinkedIn de vocês dois e percebi que vocês têm algo em comum. Os dois trabalharam em Moçambique. E, Ivanilson, eu gostaria de saber qual é a primeira memória boa que vem à sua mente quando você pensa em Moçambique. Moçambique transformou-me profundamente. Foi uma surpresa e tanto. Eu confesso que fui para Moçambique pela primeira vez para trabalhar. Eu conhecia, inclusive, já algumas pessoas de Moçambique, mas nunca tinha ido a Moçambique. Então, ir pela primeira vez e já para trabalhar, bem, obviamente que eu fui com algum receio, né? Não conheço o país, não conheço as pessoas, não conheço a empresa, não conheço a cultura, apesar de ouvir muito, que é uma cultura muito parecida com a angolana, eu não conhecia a cultura moçambicana. Então, foi uma surpresa, e tanto, né? E obviamente com aquele nervosismo sempre, mas para já foi a primeira vez que assumi realmente um cargo de liderança a sério, uma operação grande. Foi a primeira vez que eu fui o CEO fora de Angola, né? E aprendi muito sobre culturas, sobre adaptação, sobretudo sobre pessoas. Aprendi muito sobre pessoas, porque nada melhor do que aprender a lidar com uma cultura nova e conhecer pessoas novas e ensinou-me muito a experiência de Moçambique. Foi lá que consolidei a minha convicção e que mantenho até hoje, de que independentemente dos países, as pessoas querem exatamente a mesma coisa. Querem respeito, querem confiança, querem sentir que o trabalho delas tem algum significado, né? Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao The Future is Human, um podcast em parceria com o Human Leaders International Congress, dedicado a conversas autênticas sobre liderança, percurso e impacto humano. Aqui é a Dani Steski e hoje estou aqui com a Graça Sanches. Olá a todos e a todos. Hoje a nossa conversa vai ser diferente, Dani. Por que, Graça? O nosso convidado cresceu em Luanda durante a Guerra Civil. Foi estudar em Lisboa, depois em Paris, Londres e Chicago. É isso mesmo. E não ficou por aí. Desde 2016, faz parte do ranking Schwazu 100 Africa Business, os jovens líderes econômicos africanos mais influentes do continente, chegando ao top 10 em 2019. Ivanilson Machado é CEO do grupo Pulmangol em Angola, palestrante motivacional e influenciador digital. Ivanilson, que prazer tê-lo aqui no podcast. Obrigado, Dani, obrigado, Graça. É um prazer todo meu. É incrível como, sinceramente, nunca pensei que fosse estar tão cedo a fazer uma palestra fora de Angola outra vez, porque tenho estado aqui tão ocupado e o vosso convite, no fundo demonstra que a minha influência já vai além de Angola e para mim isso é um orgulho imenso, poder estar a influenciar jovens africanos fora de Angola. Então é um prazer estar aqui com vocês e poder desde já deixar um cheirinho daquilo que será a conferência em Cabo Verde. Olha, ao olhar aí para sua trajetória, né, é fácil focar nos cargos de liderança, nos resultados que você alcançou, mas eu gostaria de começar pelo início de tudo. Você cresceu em Luanda durante a Guerra Civil Angolana, né? O que era normal para você nessa época que, quando conta hoje, as pessoas não conseguem imaginar? Na altura, né, eu cresci numa Angola, na verdade, de incertezas, né? Dani, as incertezas faziam parte da rotina, mas nós éramos crianças felizes, né? Porque no fundo eu sempre vivia em Luanda e Luanda sempre foi um local onde não havia, até uma altura, depois acabou por haver, mas até um momento não havia conflito de guerra. Era sempre fora de Luanda, era nas províncias. Então, apesar de nós ouvirmos os acontecimentos, sabermos do que se estava a passar, Luanda era um sítio seguro.
E nós éramos crianças que, apesar da incerteza da guerra, vivíamos felizes, éramos felizes. Curiosamente, para nós tornou-se uma coisa normal, o que hoje parece impossível de imaginar, não é? Eh, mas aprendi muitas coisas nessa altura. Eh, que mesmo nos momentos mais difíceis, por exemplo, as pessoas encontravam sempre uma forma de sorrir. E eu hoje vejo que nós continuamos assim, dessa forma. E eu acho que foi um bocado a guerra que trouxe esse sentimento aos angolanos, que é, se na guerra nós sorrimos, o que pode acontecer mais que nos tire o sorriso dos lábios, não é? Então, eu acho que este crescer com este sentido de a forma de sorrir, este hábito da partilha e de ajudar umas às outras, as pessoas ajudarem-se umas às outras, eu acho que foi um bocadinho fruto do facto de ter crescido nessa época. Talvez tenha sido aí, nessa altura, que eu comecei a perceber também que as circunstâncias não definem o nosso futuro, né? Costumo dizer que a forma como reagimos às circunstâncias, isso sim, define o nosso futuro, né? Então, foi isso. Obviamente que depois de um tempo fui também estudar fora, mas essa é mais ou menos a lembrança que eu tenho durante o período em que estudei e vivi em Angola, na altura de guerra, né? E quando você tinha 17 anos, você já sabia qual profissão seguir, o que estudar, em qual universidade ingressar? Ou também passou por incertezas, como muitos jovens enfrentam? Eu sempre fui um jovem muito sonhador. Há pessoas que dizem que tem a ver com signo, que tem a ver com isso, não é? Mas sempre tive muitos sonhos, muita vontade de crescer, sempre fui muito curioso, mas não posso dizer que aos 17 anos eu já tinha um plano perfeito montado na minha cabeça, porque não tinha. Tinha muitas dúvidas, como qualquer jovem tem, mas a diferença é que essas dúvidas nunca me impediram de avançar. Eu sempre tive em mente que deveria me formar, que deveria estudar, que o conhecimento era muito importante. E, sobretudo, aos 17 anos eu já sabia e já acreditava que era preferível uma decisão imperfeita do que ficar parado à espera da decisão perfeita. Então, foi isso que me guiou nessa altura, muito jovem, e já com 17 anos já estava a estudar em Portugal, né? Muito interessante, ouvir essa história e gostei desta ideia de sorrir perante as circunstâncias, sejam elas boas ou más, mas é muito importante este olhar também que o Ivanilson traz. Você estudou Relações Internacionais em Lisboa, depois o ICAD em Paris, London Business School, Kellogg em Chicago e em 2025 completaste o programa executivo de gestão geral em Harvard. Queríamos saber o que é que está por detrás dessas escolhas. Eu, na verdade, nunca vi os estudos como um diploma, né? Sempre vi como uma ferramenta para eu poder expandir a minha forma de pensar. Cada universidade onde eu estudei, onde eu fui fazer cursos, no fundo era uma forma de eu abrir novas perspectivas, né? Mas nenhuma delas mudou os meus valores. Eu continuo a acreditar que um líder nunca termina de aprender, por exemplo. Isso para mim é uma frase que eu quase que repito na minha mente todos os dias, né? Que um líder, por maior que seja, ou por mais que já tenha alcançado, nunca termina de aprender. E, porque eu acho que quando deixamos de aprender, ao mesmo tempo deixamos lentamente de liderar. Então, essa minha decisão de estudar, no fundo, é, é aumentar as minhas ferramentas. Para expandir a minha forma de pensar, a minha forma de agir, a minha forma de liderar, né? E nessa trajetória profissional, qual foi o papel, por exemplo, dessas empresas no seu desenvolvimento? Elas investiram na sua formação ou você precisou assumir esse investimento para construir o futuro que querias? Eu sempre fui um jovem muito focado, né? Muito disciplinado, e sempre tive muitas
E eu acreditava que antes dos outros investirem em mim, eu tinha que ser eu a investir em mim primeiro. Eu tinha que acreditar nas minhas capacidades, melhorar as minhas capacidades de acordo com as minhas possibilidades na altura. Obviamente que eu, jovem, não teria a impossibilidade, se calhar, de ir para a INSEAD, de ir para Kellogg's, ou de ir para a Harvard Business School. Mas tinha formas de, por exemplo, já saber falar inglês, preocupar-me em que tinha que saber falar inglês, preocupar-me em que tinha que saber escolher as minhas amizades. Então, eu acho que esse tipo de decisões foram minhas. Obviamente que depois, mais tarde, as empresas que acreditaram em mim e, sobretudo, aquela que eu estou hoje, investiram também no meu desenvolvimento. E sou muito grato por isso, porque tive a oportunidade de estar nas melhores do mundo. E acho que isso abriu-me muitas portas, mas, sobretudo, mudou muito a minha forma de liderar comparativamente a outros líderes que estão à volta de mim. Aprendi que nunca devemos colocar a responsabilidade do nosso crescimento nas mãos de uma empresa. A empresa pode, sim senhor, ajudar, mas nós nunca devemos colocar essa responsabilidade nas mãos da empresa. A empresa pode acelerar esse desenvolvimento, mas a responsabilidade será sempre nossa. Sabe que muitas pessoas acreditam que quem já está no top da carreira não precisa mais aprender. E eu vejo que o Ivanilson, em 2025, fez um programa executivo. O que é que te motiva a continuar a buscar esse conhecimento? Esta é uma mensagem muito especial, sobretudo para os jovens que nos estão a ouvir. Sim, graça aí. E digo-te já que próximo ano vou fazer mais uma formação. Eu procuro sempre, por causa da agenda, se não fazia todos os anos, mas eu procuro sempre, pelo menos de 2 em 2 anos, fazer alguma coisa em termos de formação. Porque eu tenho bem assente que quanto mais eu aprendo, mais eu percebo sobre aquilo que ainda não sei. Ou seja, o cargo de liderança não me dá permissão de deixar de estudar. Por mais que seja no topo da empresa, qualquer cargo de liderança não te deve permitir deixar de estudar. Muito pelo contrário. Quanto maior a tua responsabilidade, maior deve ser a humildade para continuar a aprender. É assim que eu penso. E eu aprendo todos os dias, seja lá com quem for. E é por isso que continuo a ler, gosto muito de viajar, gosto muito de procurar e conhecer pessoas que pensam de forma diferente da minha, porque eu costumo dizer que, independentemente das faculdades em que eu estive, em todas elas eu aprendi muito mais com as pessoas do que com a formação em si, com as pessoas que lá estavam, com os meus colegas, com um network, com experiências, com pessoas que têm experiências diferentes. Muitas delas nem são do setor em que eu estou, da indústria em que eu estou, mas são pessoas com experiências incríveis, com formas de pensar diferentes, e aprende-se muito, mas muito mesmo com isso. Então, para mim, o aprendizado é contínuo. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa que, com Moçambique, me marcou e que eu nunca mais me esqueço deste país, tem exatamente a ver com a formação. A formação que eu fiz em toda a minha vida, que mudou a minha vida profissional e pessoal, foi feita numa semana em Moçambique. É uma formação da Center of Creative Leadership em liderança. E na altura éramos deputadas, eu era presidente da Rede Mulheres Parlamentares. E a formação foi oferecida para todas as presidentes da Rede Mulheres Parlamentares dos PALOP. E apenas eu, e Portugal e Moçambique aceitaram o convite, porque as outras não perceberam a prioridade. E depois desta informação, as portas que me abriu em termos profissionais, depois fomos fazer, deram-nos o certificado de formação de formadoras e nós fomos a Bruxelas, no Parlamento Europeu, formar outras mulheres parlamentares. E depois, essas pessoas que foram convidadas no início e que não foram, foram minhas formandas nesta altura. Então, Moçambique, a formação e a importância de apostar no conhecimento. Então, acho que é muito bom. É contínuo e não termina. Eu acho que os jovens todos deveriam pensar assim, com certeza. O problema é que temos muitas pessoas que pensam que depois de chegarem a um certo patamar já sabem tudo. É o maior erro que pode-se cometer numa carreira. Com certeza. Agora, Ivanilson, tem uma pergunta um pouquinho mais pessoal para você. Se você tivesse de escolher um único momento que mudou completamente a sua vida profissional, qual seria?
E qual foi o medo mais silencioso que você precisou vencer para chegar lá? No fundo, eu diria que a minha experiência em Moçambique foi aquela que mudou completamente, como líder, como pessoa, sobretudo. Porque, conforme eu disse há pouco, quando estávamos a conversar, eu tive muito receio dessa mudança, por ser a primeira vez que o faria. Mas eu tinha plena noção que se eu aceitasse esse desafio e se cumprisse a minha missão com sucesso, iria mudar completamente a minha carreira profissional. Iria mudar completamente a forma como a minha liderança olhava para mim. E da mesma forma, se eu recusasse esse desafio, eu também passaria a ser olhado de outra forma. Então foi este momento de reflexão que eu meti numa balança, ou queria ser olhado como uma pessoa que recusou um desafio, ou queria ser olhado como aquele profissional que, apesar de não saber, corre atrás do desafio, vai aprender, não vai desistir. E obviamente que pesou muito mais isso. Isso mudou completamente. Passei a ser olhado de outra forma. Fui reconhecido internacionalmente pela primeira vez no Instituto Choiseul e entrei para o ranking dos líderes a partir do momento em que fui para Moçambique. A partir do momento em que passei a ter uma maior exposição da minha imagem como um líder angolano fora de Angola, a liderar uma multinacional, a fazer ela crescer em tão pouco tempo. E então, mas confesso que no início tive muito receio. Foi uma decisão difícil para mim, do ponto de vista profissional, mas também pessoal, porque eu inicialmente tinha dúvidas se iria sozinho, se iria com a minha família, se seria fácil a minha adaptação. Depois pensei na adaptação da minha família, da mulher, dos filhos, como é que vai ser? Eram muitas dúvidas, muitas perguntas na minha cabeça. E portanto foi um momento muito difícil, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que foi esse desafio que mudou completamente o meu destino. Foi este desafio, foi este desafio que fez a liderança acreditar que depois eu já seria capaz de ser o CEO do grupo Puma Angola em Angola, que era uma operação muito maior que de Moçambique, né? E que, portanto, se havia alguma dúvida no momento, foi nessa altura que eles depois puderam perceber que eu teria toda a capacidade de, quando voltar para Angola, assumisse a liderança do grupo. Fantástico. Ah, Ivanilson, essa história ilustra muito bem, né, que na vida a gente tem que superar os nossos medos, né? Oportunidades vão aparecer, nós precisamos avaliar os riscos e às vezes você tem que ter essa coragem, né, de aceitar, porque você só vai conseguir ver o resultado, né, depois da jornada ser concluída, né? Tem que arriscar. E como mudou a sua vida, né, o impacto, né, dessa decisão foi tão grande, né, você jamais poderia ter imaginado isso. Sem dúvida. Eu sinceramente, fui de olhos vendados para Moçambique, né? Como se costuma dizer. Eu não sabia o que é que ia encontrar, não sabia de que forma ia ser recebido, a aceitação, não sabia se aquilo que eu tinha em mente iria dar certo. Então, mas ao fim de algum tempo, de um ano, e depois tendo a minha família por perto, eu sou daquela opinião que para mim, família é o pilar de tudo. E quando as coisas estão bem, tudo o resto flui. E a partir do momento em que eu tive a minha família ao meu lado, passou a ser E vê-los bem, sobretudo, né? Uma coisa é eu estar feliz, outra coisa é estarmos todos felizes e eu poder estar focado no trabalho, porque não tinha nenhuma outra preocupação. Confesso que inicialmente, quando eu fui sozinho, estava quase todos os fins de semana em Luanda, porque era aquela preocupação, estava lá a trabalhar, tinha família em Luanda, tinha que vir ver a família, Então, primeiro ano foi assim um ano muito tenso e de muito, muito movimento, mas depois foi incrível, foi das maiores e melhores experiências da minha vida. Sabe que muitas vezes, frequentemente as pessoas associam a liderança à influência, à responsabilidade, à tomada de decisão, mas também pode ser, uma experiência bastante solidária. Então,
ia perguntar ao Ivanilson se na sua trajetória houve momentos em que sentiu este peso e de sentir solitário e como é que conseguiu lidar com tudo isso? Com certeza existe. Há muitos momentos, não há momentos, há muitos momentos em que nós tomamos decisões super difíceis e nem sequer podemos transparecer essa dificuldade às equipas, nem as dúvidas que temos. Muitas das vezes tomamos decisões parecendo que não temos dúvidas para não desmotivar a equipa e, portanto, somos líderes muito solidários, sobretudo nesse sentido. A liderança é muito solidária, sobretudo nesse sentido em que muitas das vezes nós temos que acolher para nós apenas algumas dúvidas sem partilhar. Eu nunca gostei da ideia do líder isolado, sinceramente, falando. E por isso é que eu procuro sempre rodear-me de pessoas que tenham a coragem de discordar de mim, por exemplo. Ok? Hum, eu tenho visto ao longo dos anos que a liderança torna-se muito mais leve quando existe confiança, e a confiança deve reinar entre as equipas. Então, eu tenho aos poucos deixado de ser um líder tão solidário porque me rodeei sempre dos melhores. Procuro rodear-me dos melhores. Este tem sido, no fundo, aquilo que eu mais tenho aprendido ao longo dos anos, que é procurar sempre, inclusive eu digo isso à minha equipa, procurar sempre que tenha ao meu redor pessoas mais capazes do que eu. E o líder não deve ter medo disso. Não deve ter, pelo contrário, deve rodear-se dos melhores. Então, acho que tenho deixado ao longo dos anos, com o tempo, de ser tão solitário, desculpa, na liderança, mas já fui muito. Eu vejo uma maturidade aí nessa liderança e tenho certeza que os seus funcionários apreciam trabalhar para você, para sua equipa, porque a gente não encontra isso em qualquer lugar. E recentemente, eu no LinkedIn vi que a Pumangol iniciou uma parceria com a Academia da Felicidade para medir e compreender melhor o bem-estar dos colaboradores. Achei interessante, porque normalmente, né, nós associamos felicidade a algo muito subjetivo, mas vocês estão tentando transformá-la em algo que pode ser gerido e acompanhado. O que levou a empresa a investir nessa iniciativa? Há cerca de 2 anos que eu penso nisso, em ter na empresa um Chief Happiness Officer, uma pessoa que só se preocupe com a felicidade das pessoas, dedicada, completamente distinta do Departamento de Pessoas e Cultura, do RH, não tem nada a ver, é só felicidade. Só que fui amadurecendo, é um conceito muito novo em Angola, especialmente na indústria do oil and gas. É muito novo, mas chegou o momento este ano em que eu disse, não, temos que começar a trabalhar nisso. E foi quando encontrei, de facto, a Academia da Felicidade em Portugal, que eu vi que era, no fundo, quem nos podia ajudar a dar os primeiros passos e a criar o departamento ou a direção da felicidade na Pumangol. Porque eu acredito piamente que o futuro continuará a pertencer às organizações que colocarem as pessoas no centro. E a felicidade das pessoas tem que ser primordial, né? Com certeza. E essa é uma pergunta que a gente faz a alguns dos nossos líderes que participam aqui do podcast, se é realidade ou utopia. Agora, Graça, temos um exemplo aqui da realidade. Acho que a professora Denise do Brasil vai gostar muito. Engraçado, Graça e Dani, nós, e como devem calcular, e eu sinto isso, eu sei, nós já fazemos muita coisa em prol da felicidade dos funcionários, mas calhar não fazemos de forma organizada, não temos um departamento. E o que eu quero é poder consolidar todas essas ações que nós já fazemos, no fundo, mas são assim muito isoladas, individuais, num único departamento, numa única pessoa que está ali diariamente preocupada com a felicidade dos colaboradores. Porque nós já fazemos, temos ações de saúde e bem-estar, temos uma série de atividades que envolvemos os funcionários,
mas queremos fazer de forma organizada e por isso daí a querer criar esse departamento, esta direção, porque sinto que podemos fazer de forma mais organizada. E Vanilson, você é um líder muito seguro de si, com maturidade. E eu queria saber, assim, qual parte da sua trajetória, que antes parecia uma fraqueza, acabou se tornando a sua maior força? Um fracasso, uma conversa com alguém, uma escolha que as pessoas ao seu redor não entendiam? Dani, eu durante muitos anos eu achava que o cargo de liderança estava ligado ao facto de eu ter que ter todas as respostas. E por vezes eu frustrava-me com isso. E hoje eu percebo que um líder forte não é aquele que sabe tudo, que é muito importante os líderes terem conhecimento disso. E foi o que eu disse há bocado. O líder forte não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que faz as boas perguntas, mas que sobretudo tem a capacidade de ouvir verdadeiramente e aprender continuamente. Então eu acho que a minha maior fraqueza era essa, era achar que eu tinha que saber tudo, que responder tudo e todos, ter conhecimento, e depois percebi que não. Ou seja, a vulnerabilidade tornou-me um líder melhor. Pude perceber que eu não tenho que ter as respostas todas, eu tenho que estar rodeado das pessoas certas e aprender e ouvir e perguntar. Isso para mim foi uma fraqueza que virou força, no fundo. Sim, e você notou, assim, que houve mudança no comportamento dos seus, colaboradores, no sentido que, no início, talvez, eles estavam intimidados a falar com você, tinham um certo medo, uma certa reserva, e depois as pessoas ficaram mais à vontade? Eu acho que medo não. Medo não, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre preferi ser respeitado e admirado do que temido. Nunca tratei as pessoas, não trato as pessoas de forma que as pessoas tenham receio de me receber ou de estar comigo, mas sim que tenham ânsia, que admirem, que tenham respeito, não medo. Então, isto nunca foi um problema para mim. Nunca, não acredito que haja alguém que tenha trabalhado comigo ao longo desses anos de carreira e que tenha dito que teve medo de mim. Você lidera uma das grandes empresas em Angola. Uau! Então, queríamos saber, como é que você se sente e qual é o seu papel, por exemplo, na construção de oportunidades para esta geração, da próxima geração, sobretudo? Eu sinto que o meu grande papel é fazer aquilo que fizeram comigo, né? Eu, para estar onde estou hoje, alguém teve que me dar oportunidades, alguém teve que acreditar em mim, alguém teve que investir em mim. Então eu sinto que o meu grande papel é dar isso de volta. É, sempre que possível, investir nas pessoas, sempre que possível, acreditar, promover as pessoas, reconhecer capacidade. No fundo, é fazer pelas pessoas. Eu acho que é isso que vai mudar a liderança em África. No fundo, é, a África será transformada pelos líderes que escolherem desenvolver outros líderes. Eu acho que o grande papel de um líder é esse. É, no fundo, criar outros líderes, desenvolver outros líderes. Ser capaz de ter noção que em algum momento ele vai ter que se retirar e deve deixar a estrutura montada para haver uma continuidade. Então, é a minha forma de pensar e é aquilo que eu faço todos os dias. É, no fundo, fico muito feliz hoje de que a empresa, quando eu estou fora ou estou de férias, não depende de mim para dar passos, não é? E eu acho que isso é um grande exemplo do trabalho que tem sido feito, que é acreditar nas pessoas, dar responsabilidade, dar autonomia às pessoas. Yeah. E isso é que vai mudar. E, no fundo, é um grande problema que nós temos em África, mas temos que começar por algum lado, porque é isso é que vai mudar. Vanilson, não posso deixar de perguntar a sua opinião ou como você vê o papel da inteligência artificial, né, no trabalho, na geração de novos empregos. Isso é uma pergunta muito. Hoje em dia, a inteligência artificial, todo mundo, uau, uau, mas eu sou da opinião que é uma oportunidade. A inteligência artificial, para mim, eu vejo como uma oportunidade da gente melhorar aquilo que já fazemos, né?
termos um suporte. Eu costumo dizer que a inteligência artificial pode ser considerada a nossa melhor assistente pessoal, né? Eh, mas, mas, mas o humano continuará a vencer sempre. Eu não tenho dúvidas que quem souber ser verdadeiramente humano vai sempre vencer. Então, a inteligência artificial é um suporte, não nos substitui. E quem achar que nos vai substituir está errado por completo. Então, sou aquele apologista da formação, de que as pessoas devem aprender, mas devem aprender, sobretudo, como usar corretamente a inteligência artificial. E não aprender que a inteligência artificial vai substituir a humanidade ou o humano, ou o papel humano. Não. Temos é que aprender a utilizá-la. Como é que ela nos vai agregar valor? E é aí que eu acho que sim, que ela pode de facto agregar-nos valor, mas nunca nos vai substituir. Nunca vai substituir o toque humano. Um ponto de vista muito importante aí, obrigada por partilhar. E agora já estamos aqui quase no final da nossa conversa. Quero falar um pouquinho aí do seu legado. Não sei se você pensa. Daqui a 30 anos, como quer que o seu percurso seja lembrado? E tem algum sonho que ainda quer alcançar? Eu acho que enquanto estiver vivo, os meus sonhos nunca vão acabar, né? Eu sou uma pessoa muito sonhadora desde criança. Felizmente a vida tem me permitido realizar muitos dos meus sonhos e, hum, e eu tenho estado no fundo a trabalhar todos esses anos hum, para que um dos meus sonhos se concretize, que é no fundo ser lembrado por aquele que teve a oportunidade e ajudou as pessoas. Para mim é muito importante porque eu acho que não é falta de oportunidade. Há muita gente que tem oportunidade, mas não o faz. Então, o que vai no fundo diferenciar-me de muitos outros líderes é ter esta oportunidade e saber utilizá-la. É assim que eu quero ser lembrado a 30 anos. Não quero ser lembrado como o Ivanilson, CEO da Pulmangol, mas ser lembrado pelas pessoas que eu ajudei a crescer enquanto fui CEO da Pulmangol. Porque eu acho que quando nós ajudamos realmente alguém a mudar de vida, isso dura para sempre. E é esse o lugar que eu gostaria de deixar, porque os cargos passam, os edifícios hoje em dia já mudam de lugar, como se diz, mas os resultados são ultrapassados. Hoje vem alguém, faz melhor e melhores resultados, mas o facto de ter melhores resultados não quer dizer que tenha feito melhor e tenha criado maior impacto, sobretudo nas pessoas. Então é aí que eu me foco. É aí que eu gostaria que todas as minhas ações, a direção que nós levamos, obviamente que uma empresa deve ser rentável para ter continuidade, uma empresa deve ser rentável para poder sustentar todos estes projetos que acabei de falar, desde que nós estamos envolvidos, desde responsabilidade social, felicidade do colaborador. Precisamos de ter capacidade de fazer isso, precisamos ter capacidade de formar as pessoas, e isso depende da rentabilidade da empresa. Mas eu digo sempre que quem traz estes resultados todos são as pessoas. Então as pessoas devem ser o foco. E os resultados depois. Quando se põe os resultados em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar, aí é que se estraga tudo. Não é a longo prazo que vai ser sustentável, com certeza. Pode no início dar resultados, mas a médio e longo prazo acaba por ruir se tiver as prioridades trocadas. Olha, Graça, eu acho que é o sonho de muitas pessoas trabalhar para um líder, né, que pensa em criar oportunidades e ajudar os seus colaboradores a crescerem profissionalmente. É uma mensagem muito forte que o Edmilson deixa. Eu acho que é tudo fruto de um dos grandes valores que eu carrego, que é gratidão. E eu nunca me posso esquecer que eu, para estar onde estou, alguém teve que fazer por mim. Alguém teve que acreditar em mim, alguém teve que investir em mim. Obviamente que eu tive o meu papel de demonstrar que era capaz, de mostrar que era sonhador, de mostrar que queria chegar ali, que queria chegar a alcançar aquele patamar. Eu tive este papel, mas foi preciso alguém acreditar em mim, alguém investir em mim. E eu, por causa deste valor que eu carrego de gratidão, eu sinto que eu tenho este papel de dar de volta isso sempre que for possível. E acredito que este é o grande gap
que muitos líderes têm é não reconhecer que devem fazer aquilo que foi feito com eles. Porque se fizessem, de facto, nós teríamos as coisas muito melhores, sobretudo nos países da África. Eu também penso como o Ivanilson e está completamente certa e ter essa perspectiva. E é muito bom porque nós estamos muito contentes de poder levar esta mensagem para mais jovens e também ouvi-lo no congresso e ter a oportunidade de ter pessoas a ouvir esta mensagem em português, em inglês, francês, para reproduzir, porque temos que reproduzir. Isso é muito importante. Eu acho que podíamos ficar aqui mais 3 horas a conversar, mas eu não queria terminar, Dani, desculpa, sem perguntar ao Ivanilson, uma mensagem para os jovens africanos, sobretudo africanos, que hoje estão a começar a construir esse futuro. Que mensagem deixaria para eles? Os jovens africanos não devem deixar que o sítio onde nascem, onde nasceram, limite o sítio até onde podem chegar. Porque nós muitas vezes limitamos, né? Nós próprios criamos limites em nós. E eu acho que a mensagem que eu posso deixar é essa: invistam em vocês, sejam muito disciplinados, sejam curiosos, sejam íntegros, que hoje falta muito nas lideranças, integridade. Sejam íntegros e nunca esperem por condições perfeitas para começar. Nós hoje, eu digo isso a muitos jovens que me perguntam o que é que eu preciso de fazer para chegar onde tu chegaste. E eu digo, não esperes condições perfeitas para começar. O futuro constrói-se todos os dias através de pequenas decisões que nós tomamos. Pequenas decisões que nós tomamos definem o nosso futuro todos os santos dias. E eu digo muitas vezes aos meus filhos que adoram jogar futebol, têm super talentos no futebol. Eu digo, tu podes ser o mais talentoso no futebol, mas se tu não fores disciplinado, alguém com menos talento do que tu, mas mais disciplinado, vai ser melhor do que tu. Então, para mim, a disciplina é uma coisa que me guia há muitos anos até hoje. A disciplina, para mim, e eu gostaria de deixar essa mensagem para os jovens africanos: sejam disciplinados, invistam em vocês, sejam curiosos. É muito importante. Não se limitem com o ambiente onde nasceram ou onde cresceram. Não é tudo onde podem chegar, se acreditarem. Se você curtiu essa conversa, segue o podcast e deixa sua avaliação. Isso faz toda a diferença pra gente. Eu estou um bocadinho emocionada porque, bom, esta conversa foi muito importante. Eu acho que a mensagem que o Ivanilson deixou aqui vai ter um eco muito positivo nas pessoas que vão ouvir. Quero, em nome da organização da Presidente Lúcia, agradecer uma vez mais. Ahm, Estamos a viver um momento muito especial em Cabo Verde. Acabamos de ter a nossa última eleição legislativa. O governo ainda está no processo de instalação. Está a ser um pouco desafiante realizar este congresso, mas é ter pessoas como o Ivanilson, que ocupam um cargo tão grande e tão importante a nível mundial. Eu não estou a falar só de Angola, mas que tem um impacto a nível mundial, a se disponibilizar para estar conosco e levar esta mensagem para jovens de mais de 19 países diferentes. Para nós é um motivo de muita satisfação e de muito orgulho ver ah, pessoas a aderirem a este projeto e a contribuir de forma voluntária para que ela seja um sucesso. Então, é um momento muito emocionante e, em nome de toda a organização, gostaria de deixar este agradecimento antecipado e dizer que as pessoas estão muito ansiosas para ouvir o Ivanilson, os posts que nós fazemos, os feedbacks que temos recebido indicam isso. Então, muita gratidão por se oferecer voluntariamente para nos ajudar neste projeto. Muito obrigada. Obrigado, Graça, pelas palavras e, sobretudo, pelo reconhecimento daquilo que tenho feito durante alguns anos pela juventude africana, não apenas angolana. Eu sinto que uma das formas que tenho de apoiar e de ajudar é, sobretudo, passar conhecimento, é, sobretudo, partilhar conhecimento
E por isso é que eu sempre me prontifico, quando a agenda me permite, me prontifico a fazê-lo, porque sinto que é uma forma de ajudar a juventude, de facto, é partilhar conhecimento, partilhar experiência. E estou disposto a isso, fico muito feliz que haja essa abertura, que haja essa ansiedade, e lá estarei para isso, em breve, para podermos, no fundo, fazer acontecer. Ivanilson, obrigada por essa conversa inspiradora. Você certamente é um modelo para ser seguido na liderança. Obrigado, Dani, obrigado pelas palavras também e pela condução deste podcast. Com certeza, conforme a graça disse, poderíamos ter ficado aqui muito mais tempo a conversar, a prolongar essa conversa, e temas não iriam faltar, porque eu acho que este tipo de podcast, em jeito de conversa, flui muito melhor do que uma coisa pré-definida e toda arquitetada. Portanto, por mim, podíamos ficar aqui a conversar muito mais tempo. Foi um prazer enorme, obrigado, e desejo que seja um sucesso essa organização. The Future is Human é um podcast em parceria com Human Leaders International Congress. Um agradecimento especial a Lúcia Brito, a Graça Sanches, a Lígia Spencer e a Oswaldina Brito. E uma dedicatória especial a Renato Bittencourt, o meu maior fã, que estaria tão orgulhoso. Aqui é Dani Steski. Até o próximo episódio do The Future is Human.